Olá, eu sou o professor Edmilson Correia e hoje nós vamos falar sobre a linguagem dos mapas, a linguagem cartográfica. Nós temos os seguintes tipos de mapas. O mapa chamado geral, como esse apresentado, que é um mapa de continentes. Então, ele é bem amplo, bem aberto, de maneira tal que você pode trabalhar diversos assuntos utilizando esse mapa. Daí, sugestivamente, o nome diz, ele é um mapa geral, para diversos assuntos, assuntos gerais. Você tem um mapa físico. O exemplo dado é um mapa de relevo, mas um mapa físico poderia ser um mapa de hidrografia, um mapa sobre climas, um mapa sobre vegetação, os aspectos físicos de um determinado local, de uma área, de um país, de um continente, ou, como no exemplo, o mapa do mundo. Este é um mapa político. O mapa mundo político traz os países com suas fronteiras, mas o mapa político pode ser um mapa de um país subdividido em suas regiões ou subdividido em seus estados e províncias. O que seria um mapa temático? O mapa temático é aquele que traz uma discussão, uma informação. Ele traz no seu conjunto a aplicação de uma ideia, de um tema. Por exemplo, nesse caso aí, tratando-se da população, distribuição da população mundial por países, com as quantidades por país, determinando aqueles que têm mais e aqueles que têm menos. O tema poderia ser, em economia, produção de petróleo, um mapa do mundo onde há produção de petróleo, um mapa temático de economia sobre agricultura, as áreas agrícolas mais produtivas do mundo, ou as áreas mais industrializadas, um mapa temático sobre poluição, onde se gera maior poluição, um mapa temático sobre os locais onde estão acontecendo guerras, ou um mapa temático locais de doença onde proliferou mais rapidamente, como na atualidade o Covid-19. O que seria um mapa estilizado? É utilizado uma anamorfose para tratar de um tema, no caso do exemplo, o mesmo tema do anterior, mapa de população, agora é perceptível no mapa estilizado, já que usamos uma anamorfose, onde não se tem que respeitar nem a forma exata dos países, nem a dimensão exata deles, mas a quantidade da informação, portanto, é um mapa com informação quantitativa, expressa-se na dimensão do país, não a sua forma, não o seu tamanho, mas a quantidade do item que quer ser demonstrado. Este é um mapa estilizado de anamorfose. Quais são os elementos que nós encontramos em um mapa? Nós encontramos no mapa, ou deveríamos encontrar no mapa, no começo do mapa, há o título informativo sobre aquele mapa. 2, a legenda. A legenda, ela traz em si a simbologia daquilo que o mapa está tratando. Então, quando nós lemos a legenda, nós deveremos entender do que o mapa está nos falando. 3, a direção ou orientação é a rosa dos ventos, para que nós possamos, então, colocar um mapa no seu posicionamento correto. Se não colocarmos toda a rosa dos ventos, no mínimo nós teremos que indicar o norte para onde colocar esse mapa. 4, as coordenadas, isto é, eu devo indicar as latitudes e as longitudes, para que eu oriente o terreno que eu estou estudando por essas coordenadas. A escala, quanto que da realidade nós reduzimos para colocar nesse mapa? Teremos um capítulo especial para tratarmos só do estudo de escala. E por fim, a fonte. A fonte ela dá crédito e credibilidade ao mapa. Crédito, quem fez? Qual a instituição, quais as pessoas que fizeram? É o trabalho deles a ser apresentado. E credibilidade, sabendo dessas pessoas ou dessa instituição que fez esse mapa, eu posso, então, recorrer a ele para saber, olha, quais foram os critérios que vocês utilizaram para poder fazer esse mapa, o que você está representando nesse mapa, está batendo com pesquisas que você fez, onde é que estão o depósito dessas informações que produziram, por exemplo, este mapa. Legenda é o que nós tratamos com uma simbologia que é utilizada para se especificar no mapa as informações que nós desejamos apresentar. Nós temos 3 grandes grupos de símbolos. Os tipos ou símbolos cartográficos são o pontual, o linear e o zonal. Exemplo, neste caso aqui, nós temos símbolos que são lineares,
quando eu uso principalmente os limites estaduais, ou quando eu vou traçar linhas de transporte, rodovias, ferrovias. Aqui eu tenho exemplo de casos zonais, uma zona de área de Campo Verde, de área marinha, e aqui eu tenho a simbologia de pontos, um aeroporto, por exemplo, um porto. Então, esses são os exemplos de que se usa numa legenda. Vendo um caso prático agora de legenda. Neste mapa aqui, esta é a sua legenda. Esse mapa é de economia do Brasil. Todos os itens de economia? Não, ele resolveu escolher alguns. Então você tem, por exemplo, zoneamento. Esta área em verde aqui, você vai lá na legenda, ela vai te dizer, olha, é uma área de atividade economicamente extrativa. Esta área aqui, você vai na legenda e te diz, olha, de economia de alto consumo. Mas se eu quiser saber esta área aqui, ou aqui ao redor de Belo Horizonte, você vem aqui no mapa e te diz, é uma área de comércio muito diversificado, de serviços especializados, onde se acha alta tecnologia industrial. Agora veja só, você tem os pontos, então a simbologia por pontos. Aqui os principais polos de mineração, então você vai achar, olha, o polo do projeto Carajás, o polo do quadrilátero central aqui em Minas Gerais. Você tem símbolos como, por exemplo, porto. Então, aonde aparece um porto? O Porto de Santos, o Porto de Sepetiba, tem uma âncorazinha como um símbolo. Você vai achar ainda as áreas lineares, como, por exemplo, olha, onde está 80% do PIB gerado no país? Está dentro dessa área linear aqui. Onde ficam corredores ferroviários de exportação? Você tem esse corredor aqui, a Ferrovia Vitória-Minas. Você tem esse corredor aqui, que é um corredor de exportação mineral, que é a Ferrovia Carajás. Antes, os mapas, para serem feitos, utilizava-se muito linhas de mesma informação. Por isso, nós, quando vamos traçar mapas, naquele momento e em tempos passados, isso era bastante frequente, usávamos mapas com as chamadas isolinhas, linhas com a mesma a mesma informação. Como assim? Ora, eu traçava linhas no mesmo mapa onde eu tinha a mesma temperatura, isotermas, eu tinha a mesma pressão atmosférica, isóbaras, eu tinha a mesma quantidade de chuvas, isoietas, salinidade, nebulosidade, luminosidade, ou a mesma altitude de relevo, ou seja, a mesma curva de nível, as chamadas isoípsias. Esses mapas eram feitos com linhas porque não se tinha o uso de cores, impressoras, como a gente tem hoje com determinada até abundância. Então os mapas eram feitos com linhas. Exemplo disso. Aqui, um mapa de isoieta, mapa de chuvas. Significa que quem estiver sobre essa linha neste espaço aqui, teria uma média anual de 2.500 milímetros de chuva. Mas se eu mudar dessa linha para esta aqui, todo mundo que estiver andando sobre essa linha teria tido uma média de índice pluviométrico anual de 2.250 milímetros. Baixei aqui 2.000 milímetros. Então, cada linha dessa, apresentado o seu devido valor, você via os locais onde você tinha maiores índices de chuvas e, por exemplo, caminhando nesse espaço aqui, 750 milímetros de chuva, locais com muito menor quantidade de chuvas. Ora, veja que essas linhas, elas são difíceis de serem trabalhadas, chatas de serem trabalhadas, até que aparecem as cores. Veja a gente colocando neste mapa as linhas sobre as cores. Você vai vendo, por exemplo, as áreas de maior intensidade de chuva e as áreas com menor intensidade de chuva. Por isso, aos poucos, os mapas feitos com as chamadas isolíneas ou isopletas, essas linhas de mesma informação, nesse caso aqui, as linhas de isoietas, de chuvas, se nós tirarmos as linhas, os mapas ficam muito mais compreensivos. Então, por exemplo, eu posso pegar locais que tenham baixíssimo índice pluviométrico, baixíssima precipitação anual, médias de 550, 650, 750 milímetros, e eu posso ir caminhando nessa direção aqui, aumentando os índices pluviométricos até chegar a essas cores em tons azuis, onde você vai achar grandes volumes de chuva anual, beirando aí a casa de 3.000 milímetros, 2.850 milímetros de chuvas por ano. Porém, um tipo de mapa ainda subsiste com linhas, que é o mapa das chamadas curvas de nível.
porque ainda se faz muito útil no campo, por exemplo, da engenharia civil para construção, por exemplo, precisa de fazer um levantamento de terreno, ou para um processo topográfico, criação de um aterro sanitário, ou quando o município, por exemplo, quer abrir um novo bairro, ou quando um órgão do Estado, como o DENIT, ou os DEs, os Departamentos de Estrada de Rodagem, quer abrir uma estrada, eles precisam fazer um levantamento topográfico, ou no campo, você quer, por exemplo, fazer cultivos, então você vai cortar curvas de nível num terreno. Então você precisa produzir mapas a partir do terreno existente, mapas planificados com curvas de nível. É transformar esse tipo de terreno num mapa como esse que aparece aqui. Como esse processo é feito? Ora, você vai fazer cortes. De acordo com a sua necessidade, você determina a equidistância. Aqui a equidistância é de 50 metros. De 50 em 50 metros foi cortado o terreno. Ora, eu quero fazer uma construção e eu quero saber a inclinação do meu lote. Pode ser que aí eu precise de a inclinação a cada metro, às vezes até menos do que metro, para eu saber a inclinação do terreno. Então depende muito da sua necessidade. Neste caso aqui, a primeira base, 0 metro. Veja, quando você passa a base, ela encosta neste ponto do terreno, ela produz este desenho. Se você transporta esse desenho para cá, ele é este aqui, olha. Aqui, quem andar em cima dessa linha está em 0 metro. Quando eu dou o segundo corte, perceba, essa lâmina que passou no segundo corte, ela produziu esses desenhos aqui. Agora, veja só, não tocou todo o relevo como antes. Agora tocou em 2 pontos específicos. Então, eles dois estão aqui. Essas são as linhas de 50 metros. Agora, se eu coloco uma terceira lâmina, eu corto aqui nesse ponto, produzo esse desenho. É esse aqui de 100 metros. Significa que o meu terreno tenha exatamente 100? Não. Eu sei que ele não vai chegar a 150, porque se eu colocar uma outra lâmina aqui, não tem mais relevo nenhum. Em 150 metros não há nada. Eu sei que ele passa de 100, mas não chega a 150. Então, se alguém está neste ponto aqui, onde aparece o cursor agora, eu sei que ele está acima de 100 e abaixo de 150. Vamos construir curvas de nível neste desenho aqui, para que a gente compreenda como isto é feito. Traçamos então curvas de nível de 5 em 5 metros, começando então em 50, fomos para 55, 60, 65. Vamos produzir essa curva agora. Ela contorna todo o terreno, então ela é circular, ela vai contornar todo este morro, digamos assim. E daí agora eu vou produzir o desenho plano. Eu começo aqui pelo topo, então eu tiro esta linha que está aqui no topo e trago essa linha aqui para baixo, produzir a linha de 65. A linha que contorna esta área aqui é a linha de 60. Eu a reproduzo aqui embaixo, a linha de 60 metros. Esta aqui é a linha de 55. Eu vou reproduzir essa linha aqui. Esta é a linha de 50. Então, eu vou reproduzir aqui a linha de 50. Então, nós fizemos linhas com equidistância, distância igual, a cada 5 metros. Então, aqui a distância é de 5. Eu sei que se eu sair daqui e vier aqui, eu andei 5. Se eu sair daqui até aqui, eu andei 5. Eu estou subindo, não é a quantidade que eu ando, é o tanto que em altitude eu estou subindo. Saindo daqui, eu chego até aqui 55, até aqui 60, até aqui 65. Então é a altitude que eu estou ganhando. Isso é o que nós chamamos de equidistância. Um exemplo prático agora, usando o litoral da cidade do Rio de Janeiro, eu tenho aqui os morros do Pão de Açúcar, da Orca e Cara de Cão. Transformado isso em um mapa plano de curvas de nível ou isoípsias, ele ganhou este formato. Então você imagina bem o seguinte, uma pessoa que esteja aqui em cima, no Morro do Pão de Açúcar, qual a altitude dessa pessoa? Olha, nós podemos ver que aqui as linhas de equidistância, elas foram também de 50 em 50 metros. Então quem está aqui passou de 350 e não chega a 400. Então ele poderia estar em 360? Sim, 370 ou 380, o que ele não poderia estar em 400, porque não existe outra linha aqui. Atenção, quando as linhas se distanciam mais numa ala
do que em outra, significa que esta proximidade aqui faz o terreno ser muito mais inclinado. E se eu caminho nessa direção, o terreno é muito mais suave. Então, quando eu caminhei aqui descendo, ele é íngreme. Aqui ele já suavizou, o terreno já se tornou mais suave. Depois chegamos aqui no Morro da Urca, e ele sobe um pouco, aqui mais lentamente. Se eu descer por essa parede aqui do Morro da Urca, ele vai cair mais rapidamente. Então, o Pão de Açúcar vai leve, sobe íngrememente, desce, depois se torna plano, sobe no Morro da Urca e desce. Veja, se águas correm daqui, elas têm que descer retilíneas. Quando chegar aqui, encontrou um terreno plano, a água vai curvar mais, ela demora mais a escorrer. Então aqui ela desce bruscamente e depois ela curva. Quem está aqui em B, esse é o Morro Cara de Cão, ele passou de 50 e eu sei que ele não chegou a 100. Então ele pode estar em 80, 85, 88, 74. Ele passou de 50 e não chegou a 100. Águas que descem aqui já descem mais morosamente, então elas já correm mais morosamente. Que análise eu posso fazer de terrenos como esse para um período de chuva, por exemplo, em dezembro, que é verão aqui no nosso país? O que aconteceria de problema ambiental urbano típico nessas regiões? Vamos pegar aqui perto de A. Nesta área aqui, onde está o ponto X. O que aconteceria de problema aqui, nesse ponto X? Se eu comparar, por exemplo, com o que ocorreria aqui, em Y. Ora, se é um período de chuva, uma área como essa, que é íngreme, é área normalmente de deslizamento, de rochas ou solapamento. Desce daqui, então, de um processo erosivo mais forte, uma quantidade maior do terreno. Já em Y, veja, é uma área plana. Aqui é 50, está descendo para zero lentamente, então o terreno aqui é mais plano. Se chove e essas águas aqui aumentam, nesta área aqui, o risco seria de alagamento. Mas veja bem, até os mapas físicos com linhas de relevo, eles podem também ser transformados em cores. Olha o caso, por exemplo, das chamadas batimetria e ipsometria, que é o uso de cores. Quando eu tenho o chamado relevo positivo, ou seja, o relevo que está fora da linha de água, eu posso colorir esse relevo de acordo com as altitudes aqui na legenda. Verde vai estar até 200, de 0 a 200. Laranja, de 200 a 500. Um laranja mais escuro, de 500 a 800. De 800 a 1200 em vermelho. E acima disso em marrom. Eu colori o relevo, as altitudes. Se isto aqui for achatado, a ipsometria fica um mapa plano com esse formato. Já o que é batimetria? Profundidade das águas. Eu vou usar tons de branco para muito raso ou azul mais escuro para mostrar as profundidades. Possivelmente, você já viu isto em alguns mapas e já está acostumado com isso. Olha o exemplo. Usando tecnologias bem modernas de satélites, aviões ou, em tempos mais modernos, drones, eu consigo fazer mapas ipsométricos. Esses mapas, de acordo com as altitudes que vão sendo medidas pelo lançamento de ondas e captação dessas ondas, então vai se medindo essas distâncias, eu posso usar cores depois para as áreas mais planas em tons de verde. Em tons de amarelo, o relevo fica um pouquinho mais elevado, laranja e assim sucessivamente até chegar às áreas mais elevadas em tons de marrom. Usando agora a tecnologia de sonares em mar, embarcações específicas vão emitindo essas ondas de sonares e captando e fazendo um mapeamento do fundo do oceano e aplicando depois as cores, os azuis mais escuros para as áreas mais profundas e os azuis em tons mais claros para as regiões mais rasas até chegar no litoral, aonde ficaria branco. Num mapa, para você perceber agora o que estamos falando. Aqui, no mapa da América do Norte, você poderia perceber nesta região do Canadá uma área mais plana. No litoral leste dos Estados Unidos até a Flórida, uma região mais plana. Aqui no sul, região de Orlando. Mas se eu caminho para o interior, embora o relevo ainda seja baixo, são planícies ainda, mas elas já têm um pouquinho mais de elevação. Se eu viajo no sentido oeste, o relevo vai se elevando até que eu chego aqui nessa sequência de uma cordilheira de montanhas, as montanhas rochosas que tomam conta dessa região. Ainda nesse mapa, é possível ver a questão batimétrica. Saindo do branco, onde eu estou no litoral mais raso, eu posso ir aprofundando. Na medida que o azul vai ficando mais escuro,
significa que as regiões vão se tornando mais profundas. Neste mapa aqui, por exemplo, onde você tem a América Central, aqui está a Venezuela, na América do Sul, e aqui já o istmo da América Central. Você tem as cores colocadas desde o branco mais raso, as plataformas continentais mais próximas do litoral, e aí você vai descendo para os taludes e as regiões abissais, chegando até mesmo a fossa, como esta aqui, olha. A fossa de Porto Rico, essa linha toda aqui, isso é uma dobra do relevo, extremamente profunda. Embarcações passam por aqui fazendo esse mapeamento, porque isso facilita, num futuro posterior, embarcações comuns poderiam atravessar essas áreas sem se chocarem, porque já foi feito o mapeamento, então você tem uma rota hidroviária em que as embarcações, os navios cargueiros ou navios de passageiros podem atravessar essas regiões sem se chocar com paredões ou com picos que estejam no fundo do oceano e que aproximem-se da área externa. Vamos fazer um exercício. A seguir estão afirmativas a respeito dos mapas temáticos. Sobre este assunto, assinale a afirmativa que está incorreta. Os mapas que representam a superfície física da Terra, como as formas de relevo, a hypsometria, a hidrografia e o clima, são chamados de mapas físicos. Ora, os mapas físicos são para isso, representarem tal relevo, clima, vegetação, hidrografia. Portanto, a letra A está correta. Letra B. A representação de divisas e fronteiras entre países, ou mesmo dentro de um país, a divisa entre as unidades federativas dos estados ou províncias, por exemplo, que são estabelecidos e consolidados politicamente, ela utiliza mapas políticos. Sim, os mapas políticos são aqueles que representam as fronteiras ou de países ou das suas unidades. Letra B está correta. Letra C. Nos mapas estilizados, não há a representação fiel das proporções das diferentes áreas do espaço geográfico. Quando nós falamos em mapa estilizado é o que a gente tem como sendo a anamorfose. A anamorfose, ela não respeita de fato nem a forma, nem a dimensão. Ela respeita a informação que quer ser dada. Então, ela não é fiel à proporção da dimensão do país. Ela é fiel, sim, à informação que está sendo dada. Portanto, letra C também está correta. Na letra D, a dinâmica, os índices, a distribuição das populações são representados por um tipo específico de mapa temático, o chamado mapa demográfico. Sim, mapa demográfico é um mapa sobre população, sobre a dinâmica dela, seus índices, como é que ela se distribui. Portanto, letra D também está correto. Nos restou, então, a letra E. Na letra E, nós temos o seguinte: mapa como o das capitanias hereditárias no Brasil ou do Tratado de Tordesilhas são mapas econômicos. Esse tipo de mapa é utilizado para representar algum acontecimento em algum período histórico. Não. Mapas de capitanias hereditárias ou do Tratado de Tordesilhas, eles são mapas históricos. É um tipo de mapa temático chamado de mapa histórico. Portanto, a letra E é a nossa letra errada. Vamos para um próximo exercício. Com base na figura abaixo, identifique as feições topográficas orientadas pelas direções cardeais, norte, sul, leste, oeste, e pelas direções colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Então tem uma certa complexidade que você vai ter que trabalhar com essas direções e com as feições topográficas desenhadas aqui. Letra A. O terreno é íngreme no oeste, ele está dizendo que aqui o terreno é mais elevado no oeste e no noroeste, e mais aplainado no norte. Veja, no norte as linhas estão mais próximas. Quanto mais próximas são as linhas, o terreno é mais inclinado, mais íngreme. E quando as linhas são afastadas, o terreno fica mais plano, que é exatamente o contrário do que está dito aqui na letra A. Portanto, a letra A está errada, a letra A. Vamos na letra B. O terreno é aplainado ao norte e íngreme no noroeste e no sudeste. Ele está dizendo que o terreno aqui é mais plano e ele é mais elevado aqui no noroeste e aqui no sudeste. Também está errada a letra B. Letra C.
O terreno é mais íngreme se eu vou para o nordeste, tá certo? Aqui a parede, olha, as linhas são muito próximas umas das outras, então você tem uma parede aqui muito inclinada, muito íngreme. E ele diz para você, o terreno é mais aplainado no noroeste e no oeste. Sim, então aqui ele é mais íngreme, e se eu caminho para o noroeste ou se eu caminho para o oeste, o terreno fica mais aplainado. Portanto, a letra C é a nossa resposta correta. Olá, eu sou o professor Edmilson Correia e esta aula é sobre escala de mapas. O que são escalas de mapas? As escalas cartográficas ou escalas de mapas, elas são um indicativo da relação que existe entre uma área real que você deseja desenhar, mapear, uma área real, um país, ou um estado, ou uma cidade, um bairro, uma fazenda. Quando você quer desenhar uma área real, levando para um material gráfico, o que é um material gráfico? Por exemplo, um mapa que está num livro, um mapa que está num atlas, isso é um material gráfico. Eu quero pegar a área real e transformá-la naquele desenho. A relação que nos permite saber qual era o tamanho da área na realidade, ou quanto que ela foi reduzida para caber naquele papel, quem nos permite essa relação é a escala gráfica. Veja você o seguinte, que eu posso também apresentar esse desenho na forma digital. Por exemplo, na tela do seu computador ou na tela do seu iPad. Então, quando você tem um material reduzido, esse material que foi reduzido da área real para o desenho, a escala é que faz o elo de ligação. Nós temos dois tipos de escalas. As escalas numéricas e as escalas gráficas. As escalas numéricas, como as que estamos apresentando para você no exemplo ao lado, você tem o seguinte. No mapa aqui do Brasil, você tem 1 por 25 milhões. Qual é o significado deste número aqui? Este número significa que, se eu vier aqui no mapa do Brasil e medir com uma régua a distância de 1 centímetro, isto significa dizer que, na realidade, eu reduzi 25 milhões de centímetros para caber em 1. Então, 1 centímetro no mapa é igual a 25 milhões de centímetros na realidade. Mas veja só, se eu disser que eu tenho uma cidade aqui no Mato Grosso e outra distante dela 1 centímetro, a distância entre as duas cidades é 25 milhões de centímetros. Só que no dia a dia, nós não usamos essas expressões. Ah, da cidade A até a cidade B são 25 milhões de centímetros. Distâncias maiores, nós usamos quilômetro. Quando as distâncias são mais curtas, por exemplo, dentro de uma cidade, entre a rua A e a rua B, eu tenho ali 800 metros, eu tenho 300 metros de distância. Então eu vou ter que trabalhar com este número, 25 milhões de centímetros, para voltá-lo ou para quilômetro ou para metro, dependendo da minha necessidade, para ficar mais palatável, mais fácil de ser entendido. Assim, 1 por 25 milhões de centímetros, esta é a casa do centímetro. Esta é a casa do decímetro. Esta é a casa do metro. Aqui do decâmetro, aqui do hectômetro, portanto, daqui para frente, quilômetro. Isso significa dizer, então, que cada 1 centímetro medido nesse mapa equivale a 250 quilômetros na realidade. Saímos daqui de Mato Grosso e viemos até aqui em Goiás ou Minas Gerais. Deu 3 centímetros. Deu 3 centímetros nesse mapa? 1 centímetro no mapa equivale a 250 quilômetros. Portanto, 3 centímetros, 750 quilômetros na realidade. Perceba agora o seguinte. Aqui no mapa do Brasil, o estado do Rio de Janeiro está destacado. Daí nós pegamos o estado do Rio de Janeiro e ampliamos aqui num novo mapa. Ou seja, é como se nós pegássemos e dessemos um zoom no mapa do Brasil e cresceu o estado do Rio de Janeiro. Obviamente que todo o espaço cresceu, mas a gente destacou o espaço do Rio de Janeiro. Veja que a escala agora é 1 por 4 milhões. Este número, 4 milhões, é menor do que este, 25 milhões. Significa dizer que eu estou colocando menos centímetros em cada 1 centímetro de desenho aqui. Aqui eu coloquei 25 milhões de centímetros em cada 1 centímetro no mapa do Brasil. Aqui nós vamos colocar
4 milhões de centímetros em cada 1 centímetro do mapa do Rio de Janeiro. Se eu tenho, então, uma distância xy aqui no Rio de Janeiro, correspondendo a 1 centímetro, a quanto que isso equivale na realidade? Ora, cada 1 centímetro vale 4 milhões de centímetros, então aqui é a casa do centímetro. Aqui, decímetro, aqui, metro, aqui, decâmetro, aqui, hectômetro, portanto, cada centímetro equivale a 40 quilômetros. Se eu tenho uma distância xy de 1 centímetro, essa distância, então, na realidade, ela é de 40 quilômetros. Já em mapas que trazem escalas gráficas, como no exemplo aqui, o estado de Minas Gerais, a escala gráfica ela já é mais intuitiva, ela já é mais fácil de ser percebida. Vamos colorir aqui, então, na escala. Cada 1 centímetro vale 100 quilômetros. Eu andei de uma cidade A até uma cidade B, 2 centímetros. Você andou 200 quilômetros. Como é muito simples a relação da escala gráfica com o entendimento, nas questões do Enem ou nas questões de vestibulares, é mais comum o uso da escala numérica do que da escala gráfica, para levar o aluno a produzir um raciocínio que envolva contas matemáticas. Então, são mais frequentes assim. É bom que você memorize a escala. Nós, normalmente, não trabalhamos com o milímetro na nossa relação de escala de mapa. Vai do centímetro até o quilômetro. Sendo que você vai sempre transformar a escala em metro ou em quilômetro, conforme a necessidade. Os mapas, então, quando eles são apresentados e neles vem a escala, você vai perceber que não existe a unidade, não aparece a unidade de centímetro na escala. Você lê 1 por 30 milhões. Veja, não tem unidade, mas ela fica subentendida. 1 que está no mapa é 1 centímetro. 30 milhões, que é para a realidade, também está em centímetro. Então, você que vai deduzir que cada 1 centímetro do mapa vale 30 milhões de centímetros da realidade. Vejamos esse exemplo de um mapa do Brasil feito com uma escala numérica. Essa escala numérica ela é de 1 para 15 milhões. 1 para 15 milhões. 1 por 15 milhões significa dizer que cada 1 centímetro neste mapa equivale a 15 milhões de centímetros na realidade. Mas o que são 15 milhões de centímetros? 150 quilômetros. Como que nós chegamos a isso? Partimos daqui. Esta é a casa do centímetro. Decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Portanto, cada 1 centímetro equivale a 150 quilômetros. Vamos criar um exemplo hipotético. A gente veio aqui em Brasília e quer saber a distância em linha reta de Brasília a Belo Horizonte. De Brasília a Belo Horizonte, nesse mapa, a gente colocou a régua e mediu que tem 1, 2, 3 centímetros. Cada 1 centímetro, 150. 3 centímetros, 450 quilômetros. O mesmo mapa, porém agora substituímos a escala numérica pela escala gráfica. Cada 1 centímetro neste mapa vale 150 quilômetros. Isso já está dito aqui na escala gráfica. Cada 1 centímetro aqui equivalendo a 150 quilômetros. 1 centímetro, 150 quilômetros. De Brasília a Belo Horizonte, em linha reta, eu tenho então 1, 2, 3 centímetros. Cada 1 centímetro, 150 quilômetros. Então, a distância em linha reta real aqui, 450 quilômetros. Vejamos mais um exemplo. Você tem aí o mapa de Minas Gerais feito na escala 1 por 10 milhões. 2 municípios aparecem destacados no mapa de Minas Gerais. Este é o município de Viçosa, este é o município de Belo Horizonte. Aqui segue a estrada de Viçosa a Belo Horizonte, medindo neste mapa 2,2 centímetros. Cada 1 centímetro são 10 milhões de centímetros.
Se eu saio de Viçosa e vou até Belo Horizonte, na realidade, quanto andei? Esta é a casa do centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Cada 1 centímetro, portanto, medindo 100 quilômetros. Ora, se cada 1 centímetro mede 100 quilômetros e de Viçosa a Belo Horizonte a distância é de 2,2 centímetros, portanto, na realidade, essa distância corresponde a 220 quilômetros. Nós vamos tratar agora do que é uma grande e o que é uma pequena escala em um mapa. Existem critérios, então, para a gente comparar o que seja um grande mapa ou o que seja um pequeno mapa. Esses critérios são os seguintes. Critério número 1, o espaço para o desenho. O que é esse espaço para o desenho? Qual é o tamanho da folha que você usou? Então, aqui, neste nosso exemplo, eu tenho um mapa do Brasil feito na escala 1 por 79 milhões e tenho um mapa destacando a região centro-oeste, feito na escala 1 por 29 milhões. O espaço para desenhar é o mesmo tamanho de espaço usado aqui. Critério número 2, o número da escala. O número aqui é 79 milhões. Aqui, 29 milhões. No mapa do Brasil, o número da escala é 79 milhões. No mapa do Centro-Oeste, o número é 29 milhões. Terceiro critério, qual é o tamanho da escala? Quanto maior o número, a escala é menor. Se o número vai diminuindo, a escala vai aumentando. Então, entre estas duas aqui, a escala em que foi feito o mapa do Brasil, que tem o número 79 milhões, ele é uma escala menor do que a escala do Centro-Oeste, que tem 29 milhões, que é uma escala maior do que esta. O que é o tamanho do mapa? Você pode se enganar achando que tamanho corresponde ao espaço. Um mapa tem um espaço maior do que o outro, ele é maior. Não. Veja bem o que nós estamos tratando com o tamanho do mapa. O mapa do Centro-Oeste aqui, ele é maior do que este. A escala dele é maior e fez com que ele fosse ampliado. Ele tem um zoom. Imagina por que esse é um mapa maior. Porque, veja bem, aqui está destacado o Centro-Oeste no mapa do Brasil, com a escala 1 por 79 milhões. Agora, com a escala 1 por 29 milhões, imagine o tamanho do mapa do Brasil feito a partir dessa escala. Então, um mapa feito com essa escala é muito maior do que um mapa feito com essa. É perceptível pelo Centro-Oeste o quanto que o Centro-Oeste cresceu. Portanto, o tamanho do mapa está vinculado diretamente à escala. Quanto maior a escala feita em relação a esta aqui do Brasil, 79 milhões, esta é maior. Quanto maior é a escala, maior é o mapa. E para o mapa ser maior e a escala crescer, o número da escala tem que diminuir. Este é um mapa ampliado, porque ele tem uma escala maior. O número está diminuindo, a escala é maior. Este é um mapa reduzido. O mapa reduzido, ele tem uma escala menor. O número maior faz a escala ser menor. Portanto, quanto maior a escala, este é um mapa de maior escala. Maior o volume de detalhes eu consigo enxergar. Então, se o mapa fica maior, porque a escala é maior, com um número que é menor, eu vejo mais detalhes. No mapa do Brasil aqui, o número cresceu, ele é maior. Um número maior faz um mapa menor, cuja escala é menor, portanto, eu vejo menos detalhes. Com este mapa do Brasil aqui de exemplo, que tem um número maior, então a escala dele é menor, este mapa é menor, eu mantenho a área, então eu desenho mais coisas dentro dessa área, porque o mapa vai ficando menor. Se eu mantenho aqui o espaço para desenho, é o mesmo, mas esse mapa foi ampliado. O que significa isso? O número aqui ficou menor. Então, essa é uma escala maior, faz um mapa maior, um mapa ampliado.
Se o mapa amplia e o espaço é o mesmo, a área que eu estou desenhando é menor. Veja que aqui eu consegui desenhar todo o Brasil. Olha o tamanho da área. Ainda sobrou espaço para uma parte da América do Sul, uma parte para o oceano. Aqui, no mesmo espaço, porém com um mapa ampliado, porque a escala desse mapa aumentou, o número reduziu, a escala aumentou. Então, o que eu consigo desenhar aqui agora é só o Centro-Oeste. Eu já não consigo mais desenhar o Brasil como um todo. Assim, eu parto normalmente de um espaço igual para todos os desenhos, coloco aqui uma escala pequena, então eu consigo desenhar mais área. Eu cartografo um espaço maior. Mas veja bem, quando a minha escala vai aumentando e eu chego a uma escala como esta aqui, saí de 120 milhões para 10 mil, a minha escala aumentou. Quando a minha escala aumentou, veja o que aconteceu. Aqui eu desenhava uma área muito grande, o mapa do mundo todo. Aqui eu desenhei só a parte da América do Sul, o Brasil, o estado do Paraná. No estado do Paraná, a gente desenhou a cidade de Curitiba, e da cidade de Curitiba a gente pegou um bairro e desenhou. Então eu saio de uma pequena escala e fui para uma grande escala. Essa escala aqui, veja o tamanho do número, 120 milhões. Nesta aqui, 10 mil. Número menor, escala maior. Número maior, escala menor. Uma escala menor faz um mapa menor. Eu vejo menos detalhes, porém eu posso desenhar muito mais. Aqui eu desenhei o mundo inteiro dentro deste espaço aqui. Já quando eu tenho uma grande escala, o número é pequeno. Nessa que é uma grande escala, eu vejo muito mais detalhes, eu consigo ver as ruas de uma cidade. Eu posso ampliar aqui e ver uma rua, ver uma casa. Então, na medida em que a escala vai tendo o seu número ficando cada vez menor, ela vai ficando uma grande escala e esse mapa vai ficando maior. Ele vai sofrendo uma ampliação, então eu consigo ver muito mais detalhes. Mas a área que eu estou desenhando é menor, obviamente. Aqui é só um bairro, se comparado com este, que é o mundo todo. Vamos agora tratar de ampliação, fazer um exemplo de ampliação. Eu tenho um mapa A. Neste mapa A, a escala dada foi 1 por 1 milhão. Queremos ampliar esse mapa em 4 vezes o seu tamanho, porém vamos manter o mesmo espaço para desenho. Então, o espaço para desenho vai continuar esse quadro. Ampliando, temos um mapa B. Ampliamos para o mapa B. Veja, pegamos uma parte aqui, então, central e ampliamos. Quantas vezes eu ampliei do mapa A para o mapa B? 4 vezes. Portanto, olha a pergunta que lhe faço. Este número aqui agora, nesta nova representação, terá que ser um número maior ou menor? Ele terá que ser um número menor. Quando o número diminui, a escala aumenta. Portanto, o mapa fica maior, o mapa cresce. Quantas vezes nós dissemos que queríamos ampliar do mapa A para o mapa B? 4 vezes. Então, esse número aqui terá que ser 4 vezes menor. Portanto, a nova escala, 1 por 250 mil. Alguém nos pede para poder ampliar esse mapa. Então, vamos ampliar, sair do mapa B para o mapa C. O mapa C é uma ampliação de B. Quanto que nós ampliamos aqui? Bom, alguém nos pediu que ampliássemos em 5 vezes. Demos um zoom. Veja que quando eu ampliei em 5 vezes, eu vejo mais detalhes agora. Eu vejo ruas, eu vejo bairros, eu vejo áreas de parque. Eu estou aumentando o volume de detalhes. A minha escala vai ficando menor. Então, a escala C agora vai ter um número menor do que esse. Mas a escala vai ser maior, porque o mapa agora é maior. Se esse número aqui vai ser menor, o número da escala vai ser menor, quantas vezes ele será menor? Quantas vezes eu ampliei? Nós partimos de B para C e ampliamos em 5 vezes. Portanto, esse número aqui
terá que diminuir em 5 vezes na nova escala. A nova escala, portanto, será 1 por 50 mil. O número é menor, porém, o mapa C é maior. Essa escala C é maior do que B, B é maior do que A. Veja, o número de A é o maior, mas esta é a menor escala, este é o menor mapa. B tem um número menor do que A. Número menor, a escala é maior, então este é um mapa maior. C, o número de C é menor do que o de B. Portanto, essa é uma escala maior, faz um mapa maior. Queremos criar um mapa D, que é uma ampliação desse trecho aqui de C. Ampliamos para o mapa D. Veja que agora a gente percebe muito mais detalhes. Eu consigo ver, por exemplo, o Marco Zero, eu consigo ver a Catedral Metropolitana de São Paulo, eu consigo ver, por exemplo, o Palácio da Justiça, que está aqui do lado. Tá? Para eu ampliar de C para D, nós ampliamos em 5 vezes. Significa que esse número aqui será maior ou menor, portanto, na nova escala? Menor. Quantas vezes? Ora, nós ampliamos 5 vezes, então esse número aqui terá que ser menor 5 vezes. A nova escala, portanto, é 1 por 10 mil. Neste mapa de 1 por 10 mil, esta escala é a maior, o número é menor. Tá? Vamos agora analisar o seguinte, entre A, B, C e D. Quem tem o número na escala maior é A, 1 por 1 milhão. Quem tem a maior escala é D, 1 por 10 mil. Qual mapa é o menor? É o mapa A. Eu tive que colocar muita coisa aqui dentro. Qual mapa é o maior? Mapa D. Qual mapa eu vejo a maior quantidade de detalhes? O mapa D, porque ele é um mapa maior, cuja escala é maior. Mas onde eu desenhei mais área? Em A. Veja que aqui eu desenhei cidades ao redor de São Paulo. Aqui eu consigo desenhar apenas o centro de São Paulo. Essa é uma escala 1 por 10 mil. Vamos trabalhar com uma unidade diferente agora. Imagine que você chegou aqui no metrô da Sé, do lado do Marco Zero, desceu aqui em frente à Catedral e virá até aqui o Palácio da Justiça. Neste mapa, você terá andado meio centímetro entre o metrô e o Palácio da Justiça. Na realidade, quanto que você andou se neste mapa aqui você andou meio centímetro? Olhe bem, para cada 1 centímetro eu tenho 10 mil centímetros. Eu estou dentro de cidade agora. Então as distâncias são menores. Então eu vou converter essa escala aqui, que está em centímetro, para decímetro, para metro, que são normalmente as unidades que a gente usa. Então significa dizer que neste mapa aqui, quando eu ando 1 centímetro, eu ando 100 metros. Mas você não andou 1 centímetro, você andou meio. Se 1 centímetro são 100 metros, na verdade, então, você andou 50 metros entre o metrô e o Palácio da Justiça. Comparando esses 3 mapas, usando os seguintes critérios: espaço para desenho, número da escala, tamanho do mapa, mapa que é mais ampliado, mapa que é mais reduzido, onde eu vejo mais detalhes e onde eu desenhei mais área. Então, por exemplo, este é o mapa 1, este o 2, este o 3. O espaço para desenho entre 1, 2 e 3. O espaço para desenho é o mesmo. Nós usamos este retângulo para poder desenhar todos os mapas. O número da escala, vamos analisar. Esse número, 62 milhões, em 1, é maior do que em 2, 3 milhões em 100, que é maior do que em 3, 155 mil. Então, o número da escala é maior em 1. Porém, quando o número é grande, a escala é pequena. Então, quando a gente vai analisar tamanho da escala, quem tem a maior escala é 3, 155 mil. Essa é a maior escala. Esta é a menor escala, 1 por 62 milhões. Tamanho do mapa. Este é um mapa maior, o mapa 3. Tá? Imagine que eu tivesse que desenhar o mundo todo a partir dessa escala. Veja que esse desenho aqui, os países nórdicos,
é este em amarelinho aqui no primeiro mapa. Aqui está o mapa do mundo inteiro. Imagina que eu tivesse que desenhar o mundo todo a partir desse mapa. Esse mapa, obviamente, é um mapa maior. Então, o mapa mais ampliado é o 3 e o mapa mais reduzido é o 1. Onde eu vejo mais detalhes? Onde a escala é maior, onde o mapa é maior. Então, aqui em 3 é onde eu vou ver a maior quantidade de detalhes. Onde eu vejo menos detalhes? Neste mapa 1, onde eu desenhei o mundo todo, onde a escala é pequena, o mapa é pequeno. Mas, aqui em 1, é onde eu desenhei a maior área. A maior área cartografada, ou seja, a maior quantidade de desenho que eu fiz foi aqui. Eu desenhei o mundo todo. No mapa 2, eu desenhei a Europa, com destaque aqui para os nórdicos. E quando eu chego aqui no mapa 3, eu desenhei só os países nórdicos. Vamos fazer exercício agora. Naquele império, a arte da cartografia alcançou tal perfeição que o mapa de uma única província ocupava uma cidade inteira e o mapa do império ocupava uma província inteira. Com o tempo, estes mapas desmedidos não bastaram e os colégios de cartógrafos levantaram um mapa do império que tinha o tamanho do próprio império e coincidia com ele ponto a ponto. Menos dedicadas ao estudo da cartografia, as gerações seguintes decidiram que esse dilatado mapa era inútil e, não sem impiedade, entregaram-no às inclemências do sol e dos invernos. Nos desertos do oeste, perduraram despedaçadas ruínas do mapa, habitadas por animais e por mendigos. No conto de Jorge Luiz Borges, apresenta-se uma reflexão sobre as funções da linguagem cartográfica para o conhecimento geográfico. A compreensão do conto leva à conclusão de que um mapa do tamanho exato do império se tornava desnecessário pelo seguinte motivo, lendo as 4 alternativas: a extensão da grandeza do território político, a equivalência da proporcionalidade da representação espacial, a precariedade de instrumentos de orientação tridimensional, a imprecisão da localização das regiões administrativas. Ora, na cartografia, mapas servem não para ter uma equivalência com a área real. Mapas servem para um desenho que tem uma proporção correspondente à realidade, porém num desenho que foi reduzido. Portanto, um mapa de mesmo tamanho que a área cartografada, ele perde a importância pela sua equivalência de proporcionalidade à representação espacial que foi feita. Vamos resolver agora esta questão do Enem. Sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A, localizada em São Paulo, e uma cidade B, localizada em Alagoas, é equivalente a 2.000 quilômetros. Um estudante, ao analisar um mapa, verificou com sua régua que a distância entre essas duas cidades no mapa é de 8 centímetros. Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está em qual escala? Olhe bem, nós temos a seguinte situação. Vamos resolver. O mapa observado pelo estudante está na seguinte escala. Cada 8 centímetros que ele mediu no mapa corresponde a 2.000 quilômetros. 8 centímetros, portanto, veja, 2.000 quilômetros. Eu acrescento hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. Então, é 8 por 200 milhões. 8 por 200 milhões é a mesma coisa que 1 por 25 milhões. Eu transformo em escala 1 por 25 milhões. Portanto, letra E é a nossa resposta. Outra questão do Enem. A figura apresenta 2 mapas, em que o estado do Rio de Janeiro é visto em diferentes escalas. Há interesse em estimar o número de vezes que foi ampliada a área correspondente a esse estado no mapa. Veja, agora não é um pedido de uma análise linear. Agora é de uma área que, então, eu tenho que fazer o conjunto da análise matemática para área. O número, então, de vezes que a área do estado do Rio de Janeiro saiu desse mapa, 1 por 25 milhões.
Para a área neste mapa, em que a escala é 1 por 4 milhões, corresponde à seguinte situação. A escala mostra a relação entre duas medidas lineares. Medida linear 1 por 25 milhões, medida linear 1 por 4 milhões. Veja bem, o aumento da área linear foi de 25 milhões para 4 milhões. 25 sobre 4. Isto seria o aumento linear, que daria em torno de 6 e um pouquinho. Só que o aumento que nós queremos saber é da área. E a área você precisa levar ao quadrado. Então, eu pego o aumento linear, 25 sobre 4, e elevo ao quadrado. Vai dar 625 sobre 16. Isso corresponde a 39,0625. Portanto, o valor encontrado está entre 30 e 40. Nas nossas alternativas, então, é a letra D. Ele é maior que 30 e menor do que 40.